Bem-vindo à revisão ativa de política internacional. Diferentemente de história do Brasil, onde lá nós buscávamos outros quesitos, aqui em política internacional nós vamos buscar outros três quesitos. Nós vamos buscar, primeiro, a posição oficial do Brasil. Posição oficial do Brasil. Segundo, nós vamos buscar conjuntura internacional. Conjuntura internacional. E terceiro, histórico recente. Posição oficial do Brasil, conjuntura internacional e histórico recente. Vamos lá? A contribuição feminista era pouco conhecida nas relações internacionais até há 2 décadas. O impacto nos estudos feministas da disciplina de relações internacionais foi muito tardio e ocorreu muito mais tarde que em todas as demais ciências humanas. Contudo, com o estupro de mulheres se tornando uma arma para a limpeza étnica em algumas das guerras de caráter étnico na década de 90, a disciplina de relações internacionais não teve mais como não lidar com a relevância da categoria gênero na política internacional. Ou seja, uma vez que as mulheres se tornaram alvo de limpeza étnica, não por serem de um grupo étnico ou tribal diferente, mas sim por serem o que são, isto é, mulheres, a disciplina teve que descer quase que literalmente do pedestal e precisou lidar com as questões de gênero. A ocorrência simultânea do debate provocado por iniciativa do governo Clinton sobre a participação aberta dos homossexuais nas Forças Armadas dos Estados Unidos e as consequências políticas e acadêmicas daquele debate não deixou dúvidas quanto à relevância das questões de gênero na nossa disciplina. Posição oficial do Brasil, conjuntura internacional, histórico recente. Posição oficial do Brasil, conjuntura internacional e histórico recente. Uma das principais distinções das duas formas de feminismo é a postura em relação ao estabelecimento de formas alternativas de soberania. Enquanto o chamado ponto de vista feminista sustenta a posição segundo a qual as mulheres, de forma em geral, e as feministas em particular, podem produzir políticas diferentes e, por isso mesmo, podem providenciar um soberano diferente, as feministas pós-modernas rejeitam esse ponto de vista. Assim, de acordo com o ponto de vista feminista, a identidade de gênero desempenha uma função determinante no pensamento militar e na ideologia de uma sociedade. Segundo o ponto de vista feminista, então, a inclusão de questões de gênero como uma categoria de análise, assim como a inclusão das mulheres nas Forças Armadas, tem o potencial de transformar os resultados políticos de uma atividade hoje dominada por um único gênero. Uma consequência extrema resultaria na substituição da atual dominação masculina por uma dominação feminina, de forma a constituir vias alternativas para lidar com as questões de segurança. Já segundo as feministas pós-modernas, isso equivale apenas a estabelecer um novo soberano, uma nova barreira à liberdade de pensamento com resultados incertos. Do ponto de vista das feministas pós-modernas, desse ponto de vista, melhor dizendo, as feministas pós-modernas rejeitam a posição do ponto de vista feminista, da mesma forma que rejeitam as posições dominantes das disciplinas de relações internacionais. Para elas, ambas, tanto as do ponto de vista feministas quanto as posições dominantes, são equivalentes em excluir o outro sexo em vez de incluí-lo, o que reduz o alcance da crítica feminista. O exemplo da solidariedade de gênero é revelador a esse respeito. Ao mesmo tempo em que a identidade de gênero permite o desenvolvimento da solidariedade intragênero,
Isso significa que membros do outro gênero são excluídos dessa solidariedade por não compartilharem a identidade do outro grupo. A diferença vem então com a identidade. E diferença e identidade são definidas em termos uma da outra. Posição do Brasil, contexto internacional e histórico recente. Parênteses. Às vezes você não vai encontrar a posição do Brasil no texto que eu estou lendo, mas a posição do Brasil pode ser objeto de prova. Posição do Brasil, contexto internacional e histórico recente. Próximo. Uma terceira forma de feminismo existe e se caracteriza por uma grande influência da teoria crítica. As feministas que adotam essa forma de feminismo o fazem por ser uma forma de emancipação que serve os interesses subversivos, entre aspas, do movimento como um todo, ao mesmo tempo em que oferece uma maneira de pensar, uma maneira alternativa de pensar, algo que não se faz parte da agenda das feministas pós-modernas. Posição do Brasil, contexto internacional e histórico recente. Laura Schifford, na curadoria da edição especial da International Feminist Journal of Politics, The Women, Peace and Security Agenda in 2020, a Looking Forward, Looking Retrospective, aponta que 10 anos depois de assumir abre aspas, otimismo feminista cauteloso, ela reconhece que talvez realmente houve um motivo para tal otimismo. Para a autora, que possui um longo trabalho sobre a agenda Mulheres, Paz e Segurança, é possível observar algumas mudanças, com uma maior diversidade nas perspectivas da agenda, além do reconhecimento da parcialidade, colonialidade e hierarquias incorporadas a ela. Contudo, também observa um processo de burocratização que tende a despolitizar e amenizar as fronteiras dessa agenda radical e transformadora. Posição oficial do Brasil, correlação, conjuntura internacional e histórico recente. Próximo. As mulheres estão participando das tomadas de decisão ou de decisões? O número de relatos de violência diminuiu? As mulheres locais estão sendo ouvidas? A presença de mulheres peacekeepers é sinônimo de maior segurança? Indagações como estas buscam compreender qual o impacto das operações de manutenção de paz da ONU na saúde e segurança da população civil e ambientes de conflito armado. Enquanto alguns estudos, e sobretudo o discurso oficial da ONU, demonstram que a implementação da agenda tem gerado ótimos resultados, e outros apontam desconexões entre o ativismo das mulheres no campo e na academia, e as intenções, perdão, eu vou retomar isso aqui que é importante, o período é longo. Enquanto alguns estudos, sobretudo o discurso oficial da ONU, demonstram que a implementação da agenda tem gerado ótimos resultados e outros apontam desconexões entre o ativismo das mulheres no campo e na academia e as intenções declaradas na resolução 1325 e o processo de paz, de maneira que há poucas evidências que as resoluções ofereçam um mecanismo eficaz para a segurança das mulheres, que há lacuna entre discurso e prática. Estes estudos recentes demonstram que a preocupação atual do campo de pesquisa é examinar o impacto da agenda Mulheres, Paz e Segurança na vida e na segurança das mulheres e sua real participação nos processos de negociação de paz. Nesse sentido, há um foco maior na experiência das mulheres, nos índices de violência, como o abuso sexual, nos índices de participação feminina e nas operações, na influência também das mulheres líderes nos processos de negociação de paz, entre outros indicativos. Se em um primeiro momento
priorizou-se discutir as agendas, o espaço se por um momento priorizou-se discutir as ações da agenda, o espaço do debate na ONU e a aplicação das normas, nos últimos 5 anos o debate científico tem se concentrado em discutir a efetividade desses processos e quais são falhas ou lacunas. Posição do Brasil, com relação contexto internacional, histórico recente. Em 2014, a MISCA passa o mandato da missão que até então estava sob a União Africana para a ONU. Assim, através da Resolução 2149, é que é estabelecida a missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a República Centro-Africana. Em 2014, a situação humanitária do país era extremamente preocupante. Segundo a Acnur, em torno de 60 mil pessoas buscaram refúgio na República Democrática do Congo, país vizinho. O principal motivo da busca de refúgio era as atrocidades cometidas pelo Seleka no início do conflito e, mais recentemente, aos confrontos recorrentes, assim como aos ataques indiscriminados por muçulmanos armados e máfias cristãs. Ainda, a Acnur aponta que desde o início do conflito, em dezembro de 2012, 246 mil civis da República RCA, deixa eu ver o que é o RCA aqui, porque eu não lembrei. Eu só coloquei o país faz fronteira com o Congo. A República Centro-Africana. Então, vou só retomar esse pedaço. A Acnur aponta que desde o início do conflito, em dezembro de 2012, 246 mil civis da República Centro-Africana tornaram-se refugiados em toda a região e quase 840 mil pessoas também permanecem deslocadas. Muito bem, esse foi o nosso Drops de Política Internacional. Até o próximo.